Ele chega à casa antiga com a chuva cortando o rosto, a sola do sapato afunda numa lama que parece sugar memórias. E antes mesmo de a porta ranger, ele já entende que cada luz queimar aqui tem um preço que ninguém contou. A chuva sussurra quando ele empurra a porta e entra. A madeira cheira a poeira de século e a madeira geme como se lembrasse passos há muito cessados. A luz da lanterna desenha sul-chão um mapa de sombras que não pertencem nem à chuva nem às lâmpadas. Ela fica parada na soleira, a mão no cabo da lanterna tremendo, o cabelo grudando na testa, o olhar vasculhando paredes forradas de retratos que parecem observar com olhos que não piscam. O vento entra pelo vidro quebrado e traz um som. Uma canção sem letra que parece feita de metal e distância. Ele pensa que vai descobrir uma explicação racional. Ela pensa que basta um motivo, qualquer motivo, para fechar a porta e fingir que nada mais existe além da chuva. O homem desce as escadas que rangem com uma cadência de coração. O porão abre como uma fenda onde o ar é mais velho que o tempo. Há um cheiro de madeira queimada, um resíduo de perfume antigo e algo agridoce que fica preso na garganta. Ele acende a lanterna e a luz corta teias, metais enferrujados e no canto uma caixa de madeira com fechadura que parece ter sido planejada para não ser aberta. A mulher se aproxima, as unhas curtas arranhando a madeira enquanto arrasta um pano no rosto e diz baixinho: "O que escondem aqui?" O silêncio responde com a língua do telhado pingando. Eles puxam a trava e a caixa cede com um choro de pregos. Dentro, papéis amarelados, um medalhão com foto dentro, um bilhete dobrado. Ele segura o bilhete e os olhos dela ficam fixos numa linha que corta a pele como lâmina. A letra é torta, como se quem escrevia tivesse medo até da própria caligrafia. Se você abrir isso, não procure a luz. A sombra pede nomes. A frase toca a sala com a precisão de uma doença conhecida. Ele pensa que é brincadeira. Ela pensa que é aviso. O homem que estava à janela pensa que é curiosidade. A mulher da cozinha pensa que é destino. As vozes fora da casa murmuram que há sempre um preço por mexer no que o tempo selou. A criança da vila ouviu a história num tom que mistura medo e fascínio, e passou a noite olhando a porta, esperando a sombra como se fosse um visitante que viesse cobrar uma dívida antiga. À meia-noite, a lâmpada do pátio trêmula e apaga. A sombra se estica como um líquido e engole o halo de luz. O choro de um animal corta a noite e tudo volta ao silêncio. Quando alguém chega para ver, encontra um copo partido no chão e uma cadeira vazia. Alguém que estava sentado há um momento atrás não existe mais naquele lugar. A narrativa segue lenta, mas firme. Ele lembra de notícias antigas que falavam de uma fazenda próspera, de homens com mãos grossas e promessas fáceis. Ela lembra de ouvir as velhas da vila sussurrando que riqueza ali sempre teve gosto de ferro. O homem encontra um diário com capas de couro e folhas amassadas. As páginas possuem anotações de anos seguidos, nomes riscados, notas que parecem receitas de um terror contábil. Quantas cabeças, quantos anos de silêncio, quanto se deve para que a memória permaneça em paz. A mulher lê uma entrada e a voz dela faz um rasgo nas paredes quando pronuncia: "Não se enterra um segredo sem algo querer sair." Eles percebem que o que está enterrado afeta o que sobra. A chuva aumenta e o vento se torna um radial que acompanha os pensamentos. Ele abre janelas como quem procura ar limpo, mas percebe que todas as janelas olham para dentro, não para fora. A luz do dia não limpa o pó, apenas revela rachaduras onde ecos se alojam. A mulher move um retrato e encontra por trás um bilhete surrado com iniciais. O homem toca o pano como se tocasse pele e sente um choque frio que corre pelo antebraço. A sombra parece responder a toques, como se fosse tecido grudado na pele do mundo. À noite, elas sentam numa mesa de madeira, cercadas por velas cujas chamas tremulam, e se curvam como se temessem a escuridão. As velas não queimam iguais.
Umas consomem rápido, outras persistem. A mulher pronuncia nomes que ecoam e o ambiente se curva a esses nomes. É um ato que deveria libertar, mas liberta só fragmentos. A luz revela objetos que não deveriam mais existir. Um berço rachado, um sapato infantil com um botão faltando, uma carta com promessas não cumpridas. O homem ouve passos no corredor e pensa ser a sorte. A mulher pensa ser coisa de vento. O homem que observa pela janela pensa em justiça. A memória da casa pesa. Eles leem trechos do diário em voz alta, como se reclamassem dinheiro ao ar. As palavras descritas nas páginas parecem combinar com o som da chuva, e cada página vira mais uma conta a cobrar. No porão, marcas longas no pó denunciam movimentos que não foram feitos por mãos humanas. As marcas se enroscam como letras que ninguém consegue ler. A mulher sente algo arranhar a sola do pé sob a tábua, e ele segura a mão dela, como se um fio invisível quisesse levar um de cada vez. O homem recorda que em velhas conversas, alguém falou que a propriedade havia trocado sangue por prosperidade. A mulher lembra de um nome que nunca foi dito, uma troca que envolveu juramentos sussurrados no escuro. As paredes guardam o som de promessas e o teto guarda a sombra de decisões que se recusam a ser silenciadas. A casa começa a responder. Uma dobra de cortina move-se sem vento, um retrato solta-se e cai frente ao fogo. O fogo avança como olhar faminto, e por um segundo a silhueta de algo que não tem definição passa pela porta do forno, como se o espírito de um acordo rompido fosse mostrar as cicatrizes. Eles decidem que precisam de provas. Levarão ao vilarejo pedaços do que encontraram para que outros vejam, para que o peso da memória se divida. Saem sob chuva cortante. O homem carrega a caixa, a mulher segura o diário, e pelas ruas os rostos se fecham. Alguns desviam o olhar. Outros murmuram que quem mexe com essas coisas convida o infortúnio. Alguém na esquina diz que viu, anos atrás, um trabalhador sumir na madrugada carregando uma luz que ninguém ouviu. A criança escuta e pergunta se sombras podem comer nomes. O velho na porta responde que sombras não comem, elas tomam emprestado e nunca devolvem igual. Voltando à casa, a mulher encontra a cama remexida e o travesseiro sujo. Nada roubado, nada claramente faltando, apenas um vazamento no lado da cama que antes estava cheio. Eles sentem que algo foi tirado, não para levar, mas para fazer espaço. O homem pensa em fechar a caixa e enterrar de novo, esquecer. A mulher pensa que enterrar só é possível para a ignorância, que a memória não se tapa com terra e que há um preço para quem tenta esquecer. À meia-noite, a lanterna apaga sozinha. No escuro, ouviram uma voz baixa dizendo: "Traga um nome", como quem pede sal num prato. No dia seguinte, o vilarejo acorda com histórias maiores. A sombra não é mais local. Agora virou conto que atravessa portões. O homem escreve uma carta pedindo ajuda. A mulher junta fotografias e marca encontros. Eles chamam um homem que entende de tradições e um outro que fala com equipamento que mede coisas invisíveis. Chegam com gravadores, fitas, salas cheias de perguntas técnicas. O especialista técnico aponta microfones no porão. A especialista em costumes acende sal grosso em pontos que ela mesma diz não acreditar que funcionem. Eles riem, forçam passos de coragem e quando o ritual alterna entre ciência e fé, a casa parece rir também. Durante a noite de monitoramento, os sensores marcam picos estranhos e uma gravação retorna com frequências que a explicação não contempla. A voz que surge na gravação é como se alguém chamasse uma folha pelo nome e dobrasse o som ao vento. A especialista de costumes empalidece quando escuta, porque a entonação é igual a uma oração antiga que sua avó recitava para esconder pecados. O homem pensa que a prova serve.
A mulher pensa que a prova é uma corrente que puxa mais coisas. O sistema capta uma mudança súbita de temperatura sobre o porão, e a câmera noturna registra uma sombra que se move contra a gravidade, deslizando pelo teto como tinta preta numa página branca. A presença, agora evidência, faz com que o vilarejo discuta. Alguns querem expulsar quem ficou, outros acham que expulsar a casa não resolve. O homem sente-se responsável por ter aberto a caixa. A mulher sente-se responsável por ter lido. Eles decidem que há um jeito de tentar consertar, nomear o que foi esquecido, devolver memórias com palavras que chamem para dentro em vez de deixarem no fundo. Organizam uma vigília onde se lerão nomes, memórias serão contadas e a comunidade testemunhará. A ideia parece simples e é profunda como uma ferida. A vigília acontece numa noite sem lua. As luzes são velas e o frio morde os dedos. A mulher segura a mão do homem e sente o tremor dele. O homem segura um pedaço do papel onde escreveu nomes que calhou de encontrar. Eles alinham retratos, talheres, brinquedos, cada objeto com seu nome falado. As vozes começam baixas e vão crescendo até que o quarto inteiro vibra. A sombra responde com pequenas mudanças. Uma vela apaga, uma porta bate, o piso estala em compassos que não pertencem a nenhuma respiração humana. Alguém lá fora grita o nome de um ancestral e a chuva muda de direção como se ouvisse. De repente, sentimentos antigos retornam aos corpos dos presentes. O homem que sempre fora duro fica mole, como se lembrasse de um afeto perdido. A mulher que sempre contou menos lágrimas que decisões começa a chorar por um rosto que não sabia que amava. A memória convocada traz consigo um peso. Alguns nomes pronunciados geram silêncio, outros geram som. Em certo momento, alguém pronuncia um nome que parecia apartado do tempo e uma cadeira cai vazia. Não há sangue, não há razão física para a cadeira estar vazia, mas ninguém está ali e o vazio ocupa o lugar como ocupou antes tanto armeiro. A atmosfera muda, nem todos querem mais continuar. O medo e a curiosidade entram numa dança que ninguém comanda. Um velho que participou do ritual diz que a sombra aceita lembretes, mas não aceita pagamento que não seja lembrança. Ele anuncia que algo será tirado como troca. O rumor percorre o corpo dos presentes como um frio. O homem pensa que pode negociar, a mulher pensa que não se negocia com fome antiga. Um grito corta a noite e alguém desaparece. Não há socorro, porque o espaço se dobra e os olhos não conseguem segurar o que foge. No dia que se segue, as conversas mudam de tom. A casa permanece intacta e corroendo. A mulher encontra no diário uma última página em branco com uma linha escrita a lápis, uma direção, um aviso e a assinatura de quem não assina mais. As letras parecem tremer e a mulher sente que a linha se estende para além do papel. O homem que ficou olha as paredes e percebe que, em algumas noites, as sombras não seguem a luz. Elas se movem como se tivessem vontade própria. Os anos passam devagar e a história da fazenda se transforma em fábula. Alguns que viveram e viram cederam em detalhes, trocando fatos por fábulas para que a dor fosse menor. O homem e a mulher envelhecem com rugas que guardam a fissão daquele tempo. Eles ainda voltam às vezes, quando o vento cheira a chuva forte e o céu tem o tom de chumbo. Caminham com passos medidos até a casa que os cobrou e perguntam-se se fizeram o que podiam. Às vezes, a lanterna do homem encontra o brilho do medalhão que trouxeram da caixa e tudo parece mais simples. Outras vezes, o silêncio parece segurar um nome por um fio. Na última vez que entram, tarde, as tábuas ainda rangem da mesma maneira. A caixa aberta mostra espaços vazios onde alguns objetos não estão.
O diário repousa com páginas novas e borradas. A mulher toca a última página e sente que a letra escreveu sozinha a frase que ela leu quando jovem. A sombra pede nomes. Ele segura a mão dela e não diz nada. A casa os observa como quem espera que algo termine de uma vez por todas. O momento final não dá a resposta definitiva. Às vezes, a luz da lanterna dança e a sombra se recolhe. Outras vezes, a sombra se estica e toca a palma da mão como quem verifica se a pele ainda pulsa. Eles saem e deixam a porta aberta, não por invasão, mas por convite. Do lado de fora, a chuva continua, redobrando sua batida como quem encerra uma partitura. Eles caminham sem olhar para trás, mas sabem que não podem ir muito longe. A sombra ficou, e mesmo que a memória seja nomeada por vozes, algo persiste que não cabe em palavras. Antes de desaparecer na neblina, a mulher sussurra um nome que não volta para eles. O homem ouve e não sabe dizer se aquilo era alívio ou uma nova dívida. O som que fica é a chuva contra a janela, o ranger das juntas e um eco de palavras sem dono. O fim não é fim. O final é uma janela entreaberta, onde a sombra respira com calma e, por um suspiro, volta a se prender às paredes. Quem escuta de longe pode jurar que ouviu um nome sendo chamado, uma vez, duas e depois nada. A história segue viva porque toda vez que alguém pronuncia o nome da fazenda, a sombra estende a mão para a memória e espera que desta vez o preço seja diferente.